Bom dia a todos. Nós estamos aqui para o nosso último encontro do ano de 2024. Foi um ano muito profícuo, né, de muitos encontros maravilhosos. Nossos encontros, eles são um oásis nesse mundo que está tão difícil. E ele cria realmente um espaço de muita paz, de muito amor. É tão incrível que nós, tão longe, né, fisicamente, estamos tão perto, literalmente cada uma em um estado, um local diferente. Então, a gente só tem a agradecer a cada um de vocês. Meu nome é Clarissa Matias, eu sou médica oncologista do Grupo Oncoclínicas e do Hospital Santa Isabel. E hoje nós vamos falar sobre toda a nossa humanidade depende de reconhecer a nossa humanidade nos outros. Essa é uma frase de Desmond Tutu, porque hoje é o dia da solidariedade, né? Hoje é o dia de fazermos para o outro. E essa semana eu tive uma reunião, um café, lá na casinha Solange Fraga, que aliás o nosso livro eh, tem como objetivo o sustento, né, da Casa Solange Fraga e toda a renda revertida para casa. Ele está venda tanto no Amazon, na sua forma de e-book, como no site da DOC, e toda a renda é revertida. E eram várias perguntas, foi um bate-papo, e uma das perguntas foi exatamente, né, como é que a gente deve proceder na vida, né? O que que eu achava certo. E aí eu falei de uma frase que meu pai sempre diz: "O que é que Cristo faria no seu lugar?". Claro que tem vezes que, na maioria das vezes, é muito difícil, né, porque ele era a perfeição e a gente ainda é tão imperfeito, eh, nós temos ainda tantos defeitos, mas eu acho que é um exercício maravilhoso e esse exercício leva à solidariedade, porque Cristo foi o ser mais solidário que já passou pela terra. Então nós vamos começar com Claudinha, contando uma das suas histórias. Bom dia, Claudinha. Bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Eu sou Cláudia Guimarães, sou assistente social, estou aposentada, coordeno um grupo de voluntários contadores de história em hospitais. Falar de Desmond Tutu, do seu comprometimento com a não violência e saber que foi fortemente influenciado por sua perspectiva cristã. Ele, de origem anglicana, teve uma influência significativa em sua política e visão de mundo. E os valores de perdão e reconciliação foram dois pilares-chave na filosofia de Tuto, de pacificação produtiva. A declaração de Tuto de que somente o perdão nos permite restaurar a confiança e a compaixão em nossos relacionamentos. Evoca uma compreensão da paz alcançada por meio da reconciliação. Ele falou: se a paz é nosso objetivo, não pode haver futuro sem perdão. Tuto veio de uma família de classe trabalhadora e, apesar de ter sido aceito na faculdade de medicina, não conseguiu pagar a mensalidade e trabalhou como professor de inglês. Eventualmente, Tuto foi estudar teologia no King's College de Londres e foi ordenado padre anglicano em 1960. Tutu é frequentemente comparado a outro ativista anti-apartheid, Nelson Mandela. Ambos foram ganhadores do Prêmio Nobel da Paz. Lembrados por seu apoio ao fim da segregação na África do Sul e por seu papel na reivindicação dos direitos civis dos negros sul-africanos, que foram historicamente perseguidos pelo governo minoritário branco, período que durou de 1948 a 1994. O regime apartheid tinha acabado juridicamente, mas não tinha acabado comportamentalmente. Então, o princípio do Ubuntu, o que eu sou porque nós somos, o reconhecimento da humanidade em si e no outro,
Era uma forma de promover e incentivar a união dos povos no país. Ubuntu, filosofia humanista, apaziguadora e agregadora. Ela torna evidente que a natureza humana tem no seu centro a relação ser com o outro, acreditando que nos tornamos mais pessoa na relação com o outro. Este caminho profundamente relacional que se inicia no eu e se complementa em nós. Eu quero trazer uma sugestão de livro da neta de Desmond Tutu, Ubuntu Todos os Dias, de Mung Ingomani, e que traz, na verdade, uma forma de ver essa política que vocês vivenciaram, a própria Clarissa visitando Canudos, e também o nosso doutor, que teve essa experiência e que tem essa experiência através do grupo Sem Fronteiras. Então, ela diz o seguinte: escolha sempre uma perspectiva mais ampla. Acredite no bem que há em todos. Tem uma frase de Mandela que diz que as pessoas são seres humanos, fruto da sociedade em que vivem. Você incentiva as pessoas vendo o bem nelas. Aprenda a escutar para poder ouvir. E trago também um outro livro como sugestão, chamado Contentamento, que é o segredo da felicidade plena e duradoura de um encontro de Dalai Lama e Desmond Tutu, que tem uma pesquisa que fala o seguinte: existem 3 fatores que influenciam para aumentar a nossa felicidade. A capacidade de recompor nossa situação de forma mais positiva, a capacidade de vivenciar a gratidão e a opção de sermos bondosos e generosos. Para esse Natal, eu trago parte do texto de Elton Mesquita. O Rei do Universo, mais uma vez, chama os verdadeiramente simples e os verdadeiramente sábios, usando sua estrela como farol para nos guiar até seu local de nascimento e ali nos convidar a fazer parte de sua família, para que nos tornemos mais humanos junto com ele, nos momentos de sofrimento e nos momentos de glória. Não há melhor momento para descobrir a verdade do cristianismo do que essa data, celebrada em todo o mundo há tantos séculos. O Natal nos reposiciona no centro de uma história cósmica repleta de significado, devolvendo o sentido da vida. O Natal nos lembra que Deus é o sentido do universo e a vida de Jesus Cristo é o verdadeiro sentido do Natal, o sentido da vida. E a todos vocês, por mais um ano de agradecimento e gratidão. Feliz Natal. Lindo, 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 Claudinha. É muito maravilhoso ter você aqui. A gente lembrando que no dia 8 de abril nós vamos ter o lançamento. Viu, Bianca? Bota aí na sua agenda. Nanda, 8 de abril é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E nós vamos lançar o livro lá na casa da Pupileira, certo? Que é da Hospital Santa Isabel, o provedor já liberou, a gente vai fazer 8 horas da manhã uma missa, um encontro ecumênico, um encontro de todas as religiões juntos, e vai ser muito maravilhoso. Bom, Bianca, bom dia, tão bom ter você aqui conosco. Bom dia, estão me ouvindo bem? Ótimo falar depois da Claudinha, né? Uma responsabilidade. Então, eu sou Bianca Pisato, falo aqui do Paraná, sou advogada, terapeuta, professora, enfim, filha de Lourdes e Ulisses Pisato e de toda a minha ancestralidade. E o tema de hoje, né, me remonta muito à minha vovó materna. Ela costumava dizer assim para mim: Bianca, Bianca, toda vez que você ver alguém, não importa a condição, o pedido, veja nessa pessoa o rosto de Jesus.
A minha avó sempre foi uma pessoa muito benevolente, assim. Ao mesmo tempo me trouxe muitos desafios, porque com o passar do tempo, com a compreensão, inclusive com a própria leitura da Bíblia, eu atuei durante 12 anos no movimento de igreja, trabalhando em retiros para casais e jovens, coordenei muitos retiros e fiz muitos estudos bíblicos e me aprofundei nas palavras. Inclusive, tinha um livrinho preto onde a gente estudava os meandros de cada capítulo, de cada versículo da Bíblia, de uma forma mais profunda. E desse lugar, eu tomei uma consciência que é isso que eu gostaria de contribuir hoje, é isso que eu quero contribuir hoje. Sim, minha vovó tinha esse olhar, né, de ver Jesus em todas as pessoas, ainda que dentro da consciência dela, para ela ficava muito difícil entender, às vezes, a força das pessoas. É importante nós entendermos que quando nós vemos a humanidade no outro, assim como a nossa humanidade, é reconhecer que o outro tem um pai, uma mãe, toda uma ancestralidade, toda uma história, todo um destino. Nós viemos para viver essa experiência humana, e dentro dessa experiência humana tem toda a nossa possibilidade e também todos os nossos desafios. Então, muitas vezes, quando nós intencionamos ajudar alguém, essa ajuda é muito perigosa quando nós não reconhecemos, né, essa humanidade na pessoa, no sentido de ela tem a sua própria força, né? Ela vive a sua própria realidade, ela vive o seu destino. E num primeiro momento, olhar para essa pessoa, talvez ver o papai e a mamãe dela atrás dela, toda uma ancestralidade, até a vida chegar nela, foram tantas histórias, foram tantas, tantas renúncias, né? Eu fico pensando nos meus ancestrais que fugiram da guerra, da fome, e tiveram que vir para um país onde eles não tinham segurança nenhuma, todo o preço que eles pagaram para que eu pudesse nascer. Sabe, Clarissa, eu tenho uma história na minha própria experiência humana que eu só fui descobrir a partir de uma doença, investigando uma doença. Eu descobri que o meu tataravô foi uma criança que nasceu e foi entregue numa roda em Veneza. E essa criança foi adotada. E esse sobrenome da minha nona, que é a mãe do meu papai, que é Nezelo, é um sobrenome que foi criado a partir desse momento que essa criança sai dessa roda nesse convento. E então eu olho para esse casal, né, que adotou o meu tataravô, olho para essa mamãe que deu a vida a ele, né, esse papai, e digo, que bom que deu tudo certo. Foi desse jeito que a vida chegou até mim, né? E eu honro toda essa história, né? Então, inclusive, quando eu olho para um casal que adota uma criança, eu digo, vocês fazem parte da minha própria história, porque se vocês estão fazendo por essa criança, talvez é o que fizeram pela minha criança, porque talvez eu não estivesse aqui, se alguém não tivesse adotado essa criança, né? Então, eu vejo a força dessa história. Sim, eu vejo a humanidade nessa pessoa, mas eu vejo a força dela, dessa humanidade. Então, às vezes, quando a gente vê uma pessoa, um andarilho, é importante reconhecer que talvez ele fez uma escolha, que isso faça parte da história dele, faça parte das necessidades dele. E não há necessidade de a gente, às vezes, intervir com pena, né? Como se a gente quisesse mudar a realidade daquela pessoa, porque a nossa realidade é melhor. Não sei se a nossa realidade é melhor. Talvez aquele andarilho tenha uma liberdade que eu não tenha. Talvez ele seja até mais feliz do que eu dentro daquela humanidade dele. Então, num primeiro momento, é reconhecer que antes de eu ver uma necessidade naquela pessoa, que talvez seja apenas uma necessidade sob o meu ponto de vista, é um ser humano vivendo a experiência de ser humano. E como é lindo isso. Então, que nós possamos olhar para as pessoas
reconhecer que sim, muitas pessoas Uhum. precisam da nossa ajuda, mas antes de tudo, reconhecer a força de cada ser humano, e que cada ser humano dá conta da sua história. E olhem para mim e imaginem aquele bebê sendo abandonado numa roda sob o nosso ponto de vista de abandono. Mas eu posso mudar essa perspectiva e esse olhar, né? Olhem para esse bebê como um menino que foi acolhido com amor. E a vida chegou até mim a partir desse acolhimento. Então não foi um abandono, foi um acolhimento. Daquele jeito, né? Ele viveu a história dele daquele jeito, ele deu conta, ele foi um homem muito forte, fez muitas coisas, tanto que séculos depois eu tô aqui, né? E então não é ter pena dessa pessoa, ou às vezes querer que o destino dela fosse diferente. Ele foi necessário desse jeito, né? Que o nosso olhar para as pessoas, quando a minha vovó dizia, olhe para as pessoas e veja o rosto de Jesus. Sim, eu agora vejo o rosto de Jesus, mas esse Jesus forte, né? Resiliente, corajoso de tomar a própria vida e assumir o próprio destino. O destino dele não foi fácil, né? E ele deu conta do destino dele. Então eu olho sim para todas as pessoas com esse olhar. Eu vejo Jesus e eu digo, cara, você é muito forte, né? E você dá conta do teu destino. É isso. Muito obrigada. Feliz Natal a todos vocês e um grande beijo para cada uma aí. Nossa, eu tô aqui sem fôlego. Que história emocionante. Muito maravilhoso, Bi. Obrigada por dividir isso conosco. E que, né, muita energia boa chegue ao seu tataravô lá e principalmente as pessoas que acolheram ele. Eu acho que esse é um grande olhar, assim. Você pode ver um fato como ele foi abandonado ou ele foi acolhido. E essa escolha por você sempre procurar o olhar daquilo que foi bom dentro daquele fato, né, é um exercício diário que eu tento fazer com meus pacientes. Bom, a gente agora vai convidar a Catinha, porque ela vai ter um compromisso. Você consegue entrar agora, Catinha? Bom dia. Clara, eu prefiro fazer depois da música de Josi, Ah, porque eu então estou pronto. ouvindo o que vocês estão falando e tal, e aí depois dela eu vou me inspirar e Então, vou fazer uma letra Jojo, bem muito bonita. obrigada por estar aqui conosco. Ah, é sempre uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. E nesse momento em especial, deixa eu aqui, pronto. E nesse momento especial, assim, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo porque eu estou mudando aqui a tela e não está aparecendo para mim, vocês. Agora está seu nome, estamos te ouvindo bem. Ok, pronto. Vocês estão me vendo também? Não, Ah, agora estamos te vendo. deixa eu ver por que que. Estou tentando aqui colocar a outra tela para a letra da música, senão não vou conseguir cantar. Deixa eu ver. Porque essas músicas, gente, uma coisa que é importante explicar. Elas são feitas para o programa. Então, geralmente, elas são feitas uma hora antes de acontecer esse evento, né? Então, são feitas especialmente para o programa, né? Por isso, ainda não gravei a letra da música. Então, se alguém puder pegar lá no grupo e colocar aqui no chat, que eu acho que eu consigo ler aqui no chat. Então, essa canção ela foi feita, né? O tema de reconhecer a humanidade, para mim é tão importante que me reporta a filosofia Ubuntu, né? Eu sou porque você é.
Então, para mim é tão especial, assim. Pronto, tá aqui. Então, pronto. Vocês estão me vendo? Continuam me vendo? Sim, estamos te vendo. Ótimo. Então, eu vou ler, assim, ler aqui a letra, porque então, a filosofia Ubuntu, ele diz, né, que em essência eu sou porque você é, né? A minha existência também está conectada com a existência dos outros, né? E isso, assim, faz com que a gente tenha esse sentimento muito grande de gratidão também pela existência do outro. Então, vamos lá, vamos ouvir. Eu sou porque você Eu sou porque você é. Sou luz na testa como você. Sou paz, sou terna como você. Eu sou eterna como você. Eu me esqueci como você e me perdi como você, mas recobrei. E quero que você também se lembre. Somos estrelas na terra, somos hóspedes nesse mundo. Nosso lar é o céu, para onde vamos voltar. E só é preciso lembrar que eu sou, porque você, eu sou porque você é. Sou luz na testa como você. Sou paz, sou terna como você. Eu sou eterna como você. Eu me esqueci como você e me perdi como você, mas recobrei e quero que você também se lembre que somos estrelas na terra, somos hóspedes nesse mundo. Nosso lar é o céu, para onde vamos voltar. E só é preciso lembrar que somos estrelas, somos hóspedes nesse mundo. Nosso lar é o céu, para onde vamos voltar. E só é preciso lembrar. Eu sou porque você é. Que lindo, Jojo, muito maravilhoso. A Tita, bom dia. Bom dia, Padre Lázaro, Rodolfo, querido. Bom dia a todas as pessoas aqui. Que felicidade, né? Nós estarmos no nosso último encontro de 2024. 2025 continuaremos firmes e fortes. E esse tema tão bonito que hoje foi nos dado, de que nós somos como o outro é, né? A nossa humanidade, a humanidade que está em mim está no outro. Então, nós vamos continuar nessa vibração que Josi já criou, que enquanto ela estava cantando, eu estava refletindo aí na letra. Eu sou porque você é. Sou luz na testa como você. Sou paz, sou terna como você.
Então, a proposta é que nós possamos internalizar essa canção. Eu vou conduzir poucos pensamentos, como nós já fizemos no último encontro, né? Na última sexta-feira, e vou colocar a música de fundo, porque eu estava pensando assim, como o nosso lar é o céu, vamos imaginar que o céu seja algo, esse algo profundo, mas ele é sutil e que nós podemos ser sutis como o céu e como o Pai, né, que está nos céus. E que em todos os locais que possamos estar, seja aqui no encontro, seja na Oncoclínicas do NOB, de onde você assiste, da sua casa, do seu local de trabalho, onde você faz a diferença, onde você é essa pessoa que dá um dedo de solidariedade, uma mão, duas mãos, e que você pode fazer também de forma incógnita. Então, onde quer que você esteja e com quem quer que você esteja, seja esse ser incógnito, mas que você tenha essa consciência de que você é eterno e imortal, como o Pai. Então, o exercício é continuar nessa vibração que já foi criada desde o início, quando a doutora Clarissa abriu, quando Cláudia fez os comentários, Bianca trouxe a experiência dela, e agora veja a sua experiência. Então, vamos lá. Você pode continuar sentado ou sentada, ou se você está numa posição deitada, deite, mas não durma. Você pode fechar os olhos? Pode, mas não cochile. Porque assim, é muito importante esse exercício, que eu estou falando mais do que fazendo exercício, mas para explicar a vocês que se você consegue ter essa felicidade interna incógnita, que é chamada de contentamento, você pode inspirar os outros sem precisar dizer, sem precisar falar, mas você vai agir. Então, a experiência que você vai fazer agora, esses 2 últimos minutos que eu ainda tenho, você vai fazer agora, porque aí você vai poder repetir onde quer que você esteja. E aí você vai se lembrar. Eu vou sempre me lembrar que eu sou essa alma eterna e incógnita. Então, vamos lá. A sua face é um espelho que reflete o seu estágio. Então, inspire, puxe o ar e segure, porque você vai irradiar toda essa felicidade. Eu sou porque você é. Sou luz na testa, como você. Sou paz, sou terna, como você. Eu sou eterna, como o Pai. Eu me esqueci como você era, como eu sou, como nós éramos, e me perdi como você. Mas eu recobrei e quero que você também se lembre. Somos estrelas na terra, somos hóspedes nesse mundo. O nosso lar é o céu, para onde vamos voltar e é só preciso lembrar. Então, agora a música para você se imaginar nesse espaço infinito e atuante, lá e aqui. Lentamente,
Você vai continuar com essa energia de ser eterno, imortal, um ponto de luz infinitesimal. Tesimal. Então, lentamente, retorne. E quando você estiver nas festas de Natal, de Ano Novo, e desejando e aspirando, projetando o seu futuro, lembre-se, lembre-se de olhar o outro sem os preconceitos de cor, de raça, sexo, religião, de classe, de gênero. Então, esse tema de Desmond é muito importante, porque ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, mas a gente pode ganhar a cada dia que a gente consegue praticar o que a gente fala, o que a gente pensa. É só a gente sentir. Então, esse foi o convite de hoje. Muito obrigada. Então, é excelente manhã e uma excelente entrada de ano. Eu vou fechar minha câmera, se der, eu acesso mais tarde. Se não, muito beijo, minha gratidão enorme a todas vocês e principalmente a Clarice pela oportunidade. Clarissa, doutora Clarissa. Beijo, Clara. Beijo, um bom final de ano para você. Nanda, bom dia. Bom dia, me ouvem bem? Então, me chamo Fernanda, sou aqui da Serra Gaúcha, de Veranópolis. Sou terapeuta, professora, empresária e, na verdade, uma aluna da vida, né? Eu acho que essa é a minha melhor definição sempre, porque cada vez que eu vou ouvindo algo, às vezes é um assunto que eu já conheço e eu aprendo ele de novo, de um outro jeito. E hoje essa conversa, ela me remete a algo bem desafiador que nós temos, que é de conseguir olhar os outros de igual para igual, né? Quando eu consigo olhar o outro e ver que ele tem, às vezes, uma característica maravilhosa, né? Ele canta super bem. Quando eu olho lá para a Josi, eu digo, nossa, se eu cantar aqui, termina com o encontro, né? Então a Josi tem o dom do canto. Aí eu olho para um dom que eu tenho e aí eu vou lá e me equiparo a Josi, né? Quando eu olho para o outro que tem uma característica difícil, que eu considero ruim, aí eu encontro aquela característica também em mim. Essa energia da gente perceber os altos e baixos da vida, quando a gente olha com inferioridade, às vezes, né? Quando eu vejo alguém que faz algo muito incrível e eu me sinto inferior, depois eu encontro algo legal em mim e eu consigo perceber essa gangorra da vida. Bom, às vezes nós nos sentimos lisonjeados quando alguém fala para a gente que a gente é um ser de luz, né? Você é um ser de luz, uma pessoa iluminada. E aí eu trago essa imagem, que talvez vocês conheçam já, esse símbolo. Ele nos lembra o tempo todo da luz e da sombra, né? E o quanto isso é a vida. Quanto maior for a nossa luz, assim do mesmo tamanho será a nossa sombra. Enquanto eu me exalto quando alguém me dá um elogio, eu também me destruo quando alguém me dá uma crítica, né? Porque nós temos esses altos e baixos. Existem algumas linhas filosóficas que nos convidam a dizer assim: enquanto eu me exaltar com o elogio, a crítica me arruinará. Quando eu perceber, né, que aquilo que o outro fala é apenas a visão que ele tem de mim e apenas de uma parte minha, eu posso apenas dar um lugar para isso, sem deixar que isso me eleve ou me rebaixe, né? Eu acho que isso é um grande desafio, porque nós todos queremos pertencer. Então, quando alguém fala que a gente é legal, uau, né? A gente dá vontade até de sair soltando foguete. Quando alguém traz uma crítica que a gente não foi tão bom assim, aquilo nos coloca por terra. E isso nos mostra nossa humanidade. Poder olhar para o outro e ver que o outro, assim como eu,
precisou de uma gestação, né? Nós todos tivemos que passar por uma gestação. E que nessa gestação, aquela mulher que estava nos dando o corpo, nos nutrindo com as suas emoções, com seus químicos, com seus nutrientes, né? Ela estava vivendo dinâmicas. E a gente dependia da sobrevivência dela para poder desembarcar aqui. Nós todos passamos por isso. Sendo essas mamães bonitas, feias, ricas, pobres, né? Todos nós passamos por isso. Quando nós nascemos, nós também precisamos que alguém nos acolhesse, né? Trocasse nossa fralda, nos alimentasse, nos desse banho, colocasse para dormir. Nós todos passamos por essas experiências, né? Então, quando a gente olha para o outro, ele é um ser humano como outro qualquer, como eu, né? Que precisou de tanta coisa que a gente ainda precisa. Né? Nós podemos ter certificados maravilhosos, dons incríveis, que numa ilha deserta não serviriam para nada. A gente só pode ser o que é porque tem outros seres humanos aqui, que nos olham e nos reconhecem nesse título, seja esse título qual for. Eu trouxe um texto que no final eu vou dizer para quem que ele foi escrito, tá? Esse texto, assim como outros tantos que eu admiro, é do Bert Hellinger, que para mim é um grande exemplo dessa humanidade, né? E como todos os grandes exemplos, eles trazem muitas provocações desafiadoras. Então eu vou ler esse texto. Eu vejo você como um ser humano comum, apenas igual a mim, com um pai, com uma mãe e com um destino definido. Você é, portanto, superior a mim ou você é inferior? Você é melhor ou pior do que eu? Se você é superior, então eu também sou. Se você é inferior, então eu também sou. Se você é melhor do que eu ou pior, então eu também passo a ser isso. Pois eu sou um ser humano igual a você. E se eu respeitasse você, eu me respeitava. Se eu detestar você, então eu também me detesto. Ousar dizer que eu amo você? Eu estou obrigada a te amar? Porque se eu não disser isso, então como eu teria permissão para me amar também? Se eu reconhecer que você era um ser humano, apenas igual a mim, então eu devo olhar para algo que nos criou igualmente. Algo que criou tão bem você quanto eu. Algo que determina mesmo como ambos nós dois seremos destruídos. Como possivelmente eu poderia excluir você? Eu me excluiria também. De nossa fonte final, do nosso destino comum. Todo o tempo eu estou excluindo você? Como eu poderia culpar essa causa final, esse destino que nos iguala, e me levantar agora acima, enquanto eu estiver culpando você? No entanto, não ouso ter pena de você. A principal causa da sua ascensão e da sua queda não é diferente da minha. Eu honro você, como eu honro a mim mesmo. E eu me entrego a tudo, aquilo que cria você e que cria a mim. E para tudo isso que nos cria, e além de tudo aquilo que criou em todos os seres humanos. Essa carta, o Bert Hellinger escreveu para Adolf Hitler. Né? E essa carta também leva o Hellinger a alguns lugares de ser chamado como nazista, né? De ter um olhar apenas olhando para o Hitler como um ser humano qualquer. Todos nós temos nossos desafios, devido a várias crenças religiosas, nós também pensamos sobre céu, inferno, reencarnação, outras religiões não acreditam nisso,
E tá tudo certo. Independente da nossa crença religiosa sobre Natal, sobre céu, sobre inferno, sobre bem e mal, luz e sombra, eu deixo aqui uma grande pergunta. Vocês sabem que eu chego com as perguntas e eu também vou com as perguntas, né? A nossa crença sobre Deus, sobre céu, sobre bem e mal, nos afasta ou nos aproxima das pessoas? Porque toda vez em que uma filosofia de vida nos afastar dos seres humanos, ela já perdeu o sentido de existir. Muito obrigada. Um beijo no coração de todos, para quem acredita no Natal, para quem não acredita no Natal, nós estamos aqui para experienciar, para viver essa experiência. Um beijo. Nosso Padre Lázaro querido. Bom dia a todos e todas. A alegria de estarmos aqui. Sou o Padre Lázaro Muniz. Falo aqui do cemitério do Campo Santo, onde estava celebrando a missa agora, rezando de modo especial por todos os irmãos e irmãs que partiram desta vida, porque nós nos unimos a toda a humanidade. Então, a saudação a todos que estão aqui, Fernanda, Claudinha, Dr. Rodolfo, deixa eu lembrar dos outros, Kátia, Josi, Juliana, Clarissa, Bianca, enfim, todos e aqueles que não puderam estar com a gente, todos que participaram ao longo deste ano e vários outros momentos, todos aqueles aos quais têm acesso a este vídeo depois e rezam conosco, participam, celebram, vibram conosco nesta energia positiva de poder fazer acontecer o bem. E é isso que nós queremos cada vez mais, que o bem aconteça, né, para todos nós e que a gente possa ser testemunha justamente de que o mundo pode ser sempre melhor. É por isso que nós falamos desse tema. Nossa humanidade depende de reconhecer a nossa humanidade nos outros. Com certeza, o bispo Desmond Tutu tinha realmente ao dizer isso, disse com muita força e com muita propriedade, justamente chamando a nossa atenção para não pensar que a humanidade que está no outro pode ser desprezada, destruída, violentada, escravizada, maltratada, enfim, assassinada, como muitas vezes estamos vendo aí. Então, nós sempre queremos ser os homens, queremos ser as mulheres, os que merecem a vida e que ainda nos arvoramos o direito de definir a vida do outro, de destruir, matar, violentar, aniquilar a vida do outro. Cada vez que a gente se reconhece parte de um todo, a gente vai valorizar muito mais, porque se a humanidade que está no outro não for valorizada, a que está em mim também não é valorizada. Se o outro não encontra vida e dignidade, eu também não tenho. Se o outro não encontra paz, eu não posso dizer que estou na paz. Se para o outro não tem justiça, eu também não posso dizer que sou um homem justo ou que vivo na justiça. Então, nós precisamos sempre pensar, acho que é fundamentalmente aquilo que Jesus disse, né? Amai, faça ao outro aquilo que você quer que faça a você, para que a gente possa testemunhar que no outro está todas as qualidades e necessidades que eu também tenho. Em níveis diferentes, cada um em realidades, em culturas diferentes, em credos diferentes, mas somos seres humanos em todas as realidades. Então, sentimos, sofremos, morremos, reencarnamos ou ressuscitamos, depende do credo, mas ganhamos vida, porque foi para isso que Deus nos deu, foi justamente a graça da vida. E hoje mesmo nós aqui, na fé católica, escutamos justamente o evangelho da Anunciação, quando o anjo diz a Maria: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E Maria, perturbada com aquela saudação, vai entender depois que o Espírito de Deus virá sobre ela. O poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra e vai fazer nascer um rebento da casa de Jessé, do tronco de Davi.
esse rebento se chamará Jesus, aquele que vai salvar. O Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Então, o Emanuel é Deus conosco, Deus sempre presente, que escolheu assumir a nossa humanidade. Depois de criar-nos como seres humanos, quis assumir a nossa própria humanidade para dizer o quanto o ser humano é valioso e importante, é justo e digno, que não há nada que despreze a humanidade, o que é. Podemos deteriorar a nossa humanidade pelo mal, pelo pecado, pela violência, pela injustiça, mas podemos também valorizá-la cada vez mais com amor, com paz, com harmonia, com fraternidade, com respeito entre os segmentos religiosos, com respeito entre as nações, com a garantia do Estado de direito para todos e todas, para sermos de fato ser aquilo que queremos que o outro também seja, né? A nossa grande filosofia do Ubuntu sou, quando nós somos, e somente quanto mais nós formos juntos, seremos bem melhor, né? Queremos justamente pensar. E quando falamos de humanidade, falamos de vida nova, aí eu quero trazer aqui a imagem do pequeno Jesus, justamente no seu caminho de encarnação, de presença no meio de nós, para nos ajudar justamente a entender o quanto o amor de Deus se faz tão pequenino, né? Esse amor de Deus se fez tão pequeno, tão simples, mas é um amor extremado, que é tão simples, mas que se fez humano por nós para dizer a humanidade é o maior dom, a maior obra, porque quando está lá em Gênesis dizendo, quando Deus fez o homem e a mulher, viu que tudo era muito bom. Então, se era muito bom, Deus quis dizer para nós, olha, tem pecado, tem dor, tem sofrimento, mas a humanidade continua sendo muito boa. O ser humano continua sendo maior valor e precisamos cada vez mais valorizar. Então, que a encarnação do menino Jesus, a encarnação de Deus no meio de nós, vindo por meio da criança, que depois será um grande homem que vai marcar a humanidade para que a humanidade seja antes e depois de Jesus, que ele mesmo possa trazer bênção, paz, harmonia, fraternidade, renovação, que a sua humanidade seja tão linda quanto a minha e que juntos sejamos humanamente lindos, maravilhosos, dignos, perfeitos, renovados no amor, plenificados no amor, o amor de Deus. Deus abençoe a todos, abençoe a cada um que participa conosco a cada 15 dias. Tenha um Santo Natal, que o Ano Novo comece cheio de graça, de realização, de vida nova para todos, mesmo com as dificuldades, com as enfermidades, com as dores, com os sofrimentos, mas juntos, como irmãos, fraternos e humanamente amados. Deus abençoe a todos. Muita paz, em nome do Senhor Jesus. Nossa, que lindo, né? Que ele possa nascer no coração de cada um de nós. Doutor Rodolfo, vamos fechar com você. Maravilhoso. Olha, depois de uma benção dessas, eu só vou sentir a energia mesmo, agradecer, fazer o Ubuntu Time. A gente está aqui no finalzinho mesmo. Eu sou porque nós fazemos tudo na hora certinha, sincronizado. Eu sou porque a gente está aqui colaborando um com o outro, celebrar mais um ano de encontros aqui, dos frutos que geraram desses encontros, das boas trocas, das energias. Meu nome é Rodolfo, eu sou médico oncologista do Grupo Oncoclínicas, trabalho aqui em Uberlândia, e nada tão mais interessante que encerrar mais uma jornada de 2024. Lembrando, hoje é o dia da solidariedade, a Claudinha pôs lá, né? Solidariedade é a força que constrói o tecido da humanidade. E somos células desse tecido. Estragou uma ponta desse tecido, ele fica doente. E toda a pele humana vai sentir uma pontinha estragada lá no dedão do pé. Isso é o Ubuntu, numa metáfora biológica. Isso é o Ubuntu.
Não tem como a gente ficar feliz ou completamente pleno se tem uma pontinha do meu dedinho doendo, machucada, sofrendo, passando necessidades, enfim, causando ou sofrendo a consequência de uma causa baseada, às vezes, na minha falta de conexão ou do orgulho e do egoísmo. O termo Ubuntu, se bem que a frase do Desmond Tutu, né, ele é impressionante, ele expressa basicamente essa filosofia, né? O termo Ubuntu é da língua lá, Xhosa, né, uma das línguas sul-africanas, é a língua nativa do Nelson Mandela. A língua também lá do Zimbábue, ela expressa mais ou menos isso. E todo mundo, ela traduz de uma maneira melhor, eu sou porque nós somos, porque isso fica mais universal. Mas uma origem, e diz que é uma lenda, não sabe se isso aconteceu ou não, mas é bem legal o experimento do antropólogo que andou nas aldeias africanas. Eu falo isso muito porque é base do nosso trabalho na ONG, Fraternidade Sem Fronteiras. Inclusive, um dos projetos que a gente estava lá no Malawi, do lado lá do campo de refugiados, em Tzaleca, chama Nação Ubuntu. E a gente anda lá no meio do campo e as criancinhas vêm correndo, aí elas identificam, vê a nossa camisa com a mãozinha, é engraçado, elas vêm correndo e gritando, Ubuntu, porque identificou como nação Ubuntu e pula na gente, brinca, pede uma comida, uma água, pede um dinheiro, é tão interessante. Elas consideram, né, aquilo como uma coisa de delas se sentirem protegidas, acolhidas, se sentirem bem, simplesmente bem. Então, nasce desse experimento aí do antropológico que pega em uma das aldeias africanas, pega crianças, faz docinhos, nada como deixar crianças felizes, pôr docinhos e enfeitar ele com fitinhas coloridas. Essa é a história. E pôs debaixo de uma árvore e ele olhou e vamos fazer um experimento. Todo mundo aqui atrás dessa linha, imagina, ele passou a linha, riscou no chão, falou assim, crianças, quando eu disser 1, 2, 3, já, quem chegar primeiro lá, debaixo da árvore, vai deliciar e vai comer todos os doces e vai ser feliz. Olha só que interessante. No já, as crianças foram andando, pegaram uma na mão da outra só para certificar que está todo mundo andando junto, porque vai que ali tem uma que está mais cansadinha, está doente, está com dor no pé. Olha que interessante. Foram, seguraram no elo, corrente humana, andaram juntas, chegaram lá debaixo da árvore e todas se deliciaram com o cesto de doces. E ele olhou e perguntou, mas que é isso? Por que que alguém não pensou em chegar primeiro e ia curtir mais o doce? Aí, olha, né, a resposta clássica, né? Como? Isso é Ubuntu. Isso é Ubuntu, tio. Como que eu vou ficar feliz comendo doce sozinho e as outras olhando e querendo o doce? Curtir a felicidade coletiva, sentir o bem no outro, e principalmente se eu fui instrumento de um pouquinho daquela sensação de bem-estar que o outro está sentindo, ele está me dando em troca, é dano que se recebe, é a letra do nosso mestre JC, desculpa, viu, Padre Jesus Cristo, mas o JC foi fantástico nisso. Ele olhou e falou, abre as portas do coração, é dando que se recebe, e digo mais, dando de maneira incondicional, você vai receber não igual o outro, vai receber em dobro, triplo. Você vai se ter sempre caminhando numa vida plena, caminhando para o fim. Então, eu não vou ler a frase, essa frase do Desmond Tutu é legal. Essa história dessa figura também, e na biografia dessas pessoas também é tão bom, né? A gente tem que se espelhar um pouco no que o cara entregou, né? Primeiro negro, sul-africano, ser ordenado bispo, arcebispo, né? Da Igreja Anglicana, na cidade do Cabo, ria, os discursos dele é uma maravilha, ele ria alto, ele brincava, ele sempre tinha um jeito de dançar, de ter um movimento de uma resistência, sim, pacífica, ajudou muito Nelson Mandela, tanto é que ele também foi contemplado como Nobel da Paz, mas ele ajudou muito no pensamento e no exercício prático. Tinha vários discursos, mas ele falava, vamos pôr em prático o que a gente quer. Nunca, nunca, nunca. Aí tem uma das frases que eu mais gosto dele, porque tem várias frases emblemáticas, né? Mas uma frase que ele fala muito é: meu pai sempre me dizia, pessoal, quando ele ia sentar em mesas de negociação, nunca, nunca levante o seu tom de voz. Melhore os seus argumentos.
Isso, isso é para os dias de hoje, para todos os dias, mas mais ainda hoje, né? A pessoa tranquila, em paz e querendo construir um ambiente de paz ao seu redor, ela não precisa elevar o tom de voz, ela nem altera o tom de voz. Porque pela voz ela pacifica, ela abraça com a voz, com a palavra, ela agrega, ela passa o sentimento nos timbres, a voz dela é uma melodia, principalmente quando ela tem força moral, porque ela está fazendo o que ela está falando. Quando a gente faz, depois fala o que fez, sai um peso, por quê? Porque o seu discurso sai com essa força moral e convence. O seu argumento vale muito mais do que você faz do que você decorou e treinou e fez um curso aí de coach para falar bonito e encantar pessoas. Não, você encanta pessoas executando o que você está falando. Corra atrás dos discursos. Isso eu sempre falo que é uma mensagem, corra atrás do tempo também. Ó, está acabando, mas nós vamos acabar no tempo certinho. Não dá nem vontade de acabar, né? Só de pensar que agora a gente vai voltar só no ano que vem, mas vamos firmes, estaremos aqui o ano que vem. Outra frase dele: não somos amados por sermos bons. Somos bons porque somos amados. Parece que é de Jesus essa frase, né? Mas é mesmo uma interpretação. A gente é bom mesmo porque a gente é amado. Então a gente não precisa ser amado para se sentir bom. Seja só sempre um ser humano. Ame, ame. São as frases também, quando ele olhou e falou assim: ó, quando esse irmão faleceu de câncer de próstata, né? Uma jornada longa. Quando ele estava bem doentinho, ele falou: como é que você quer ser lembrado? Ele falou: eu quero ser lembrado como uma pessoa assim, que amou muito, brincou muito, riu muito, foi perdoado. Aí ele parou e falou assim: não, mas antes de ser perdoado, perdoou. O movimento de perdoar, nossa, vai libertando. Parece que as células vão nos perdoando. Só de eu fazer o movimento de perdão, eu vou me perdoando. É uma coisa interessante. Aí ele foi meio constelador aí também, né? Ele foi libertando simplesmente com esse movimento. E aí ele encerra da sua carreira, né? Lutando realmente o bom combate, ele encerra dando um recado lá no movimento quando ele participou, né? Do comissão, que comissão dura é essa aí? Comissão da Verdade e da Reintegração Social, da Solidariedade. Isso foi duro, né? No movimento para estabelecer, né? O fim do apartheid. Mas enfim, ele olha e fala: seja gentil. Isso ele está falando para o povo dele, só que engraçado. Isso aí a gente pega e exerce o Ubuntu mesmo. Seja gentil com o homem branco. Ele precisa de você para redescobrir a sua humanidade. A gente pode ampliar essa frase: seja gentil com o homem, todo homem. Seja gentil com qualquer esfera de vida do planeta. Seja gentil com a vida. Por quê? Porque a gente precisa dessa gentileza para redescobrir a nossa humanidade. Feliz Natal 2025 com muita força, coragem e humanidades para todo mundo. Um beijo. Até breve. Um beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Claudinha deu a ideia da gente ter uma página, né, no Instagram, eu acho isso maravilhoso. Vamos conversar aí com Juliana, agradecer a Juliana, agradecer a Luciana, agradecer de coração mesmo a cada um de vocês, a cada uma das pessoas que nos ouve, e dizer que 25 vai ser melhor, sempre vai ser melhor, viu? Um Natal com muita luz, paz, saúde. Beijo. Tchau, gente. Forte abraço para vocês.